No vídeo de materialistas essa semana, eu disse que aquele era o melhor filme da A24 a estrear no Brasil esta semana, e eu também disse que aquilo não queria dizer muita coisa, justamente porque o segundo filme da A24, que também estreia no mesmo dia, na quinta-feira, é A Morte do Unicórnio, filme de estreia do Alex Schafferman, que, assim, tem bastante a cara de um filme de diretor estreante, né? Em toda a sua abordagem, meio não só boba, mas uma abordagem às vezes um pouco infantil, muito pouco madura, acima de tudo, nesse filme que tenta misturar vários gêneros, né? Então é um filme que ele tenta em alguns sentidos ser aquele filme de monstro, aquele filme de terror, mas tudo isso contornado um pouco pelaquela ideia do trauma feminino que, putz, mais um filme sobre isso que fica batendo nessa tecla o tempo todo, mas principalmente outra coisa que me incomoda mais ainda é essa lógica da ridicularização desses personagens ricos, caricatos. Não tem problema, que deixo claro aqui, ridicularizar personagens mais ricos, ridicularizar esses personagens da elite que só se preocupam com eles mesmos. O cinema fez isso muito bem durante toda a sua história, mas a gente chega num período onde tudo isso parece meio bobo demais, né? Esses personagens, eles têm que ser a caricatura da caricatura da caricatura, falando frases de efeito, agindo já conforme o manual que foi estabelecido nos últimos anos. Não dá espaço para nenhum tipo de discussão, não dá nenhum espaço para nenhum tipo de análise, não dá espaço para nada, basicamente. É simplesmente a gente ficar rindo, teoricamente, daqueles personagens super ridículos aqui que vão contornar quase todo o filme. E sobra no meio de tudo isso a personagem da Dina Ortega, que é a única que é a personagem mais pura, digamos assim, né? Então esse conflito bastante claro e tal. Um filme que tem um grande elenco, inclusive, né? Um grande elenco mesmo, assim, um elenco muito bom, que é um elenco que, inclusive, sustenta mais do que o texto e do que a direção propõe, né? Então tem situações que seriam muito piores se não fossem os atores aqui envolvidos. Principalmente tudo que envolve o Will Poulter, que é um ator que eu gosto muito mesmo, um ator bastante versátil, e o Richard E. Grant, né? Porque eles são os dois que mais aparecem nesse lugar do magnata caricato e do filho do magnata caricato que agem das formas que a gente já espera. Os atores, eles ainda conseguem fazer mais do que o filme permite. E no meio de tudo isso ainda tem o lado da fantasia, o lado mais mitológico envolvendo esses unicórnios, essa relação com o passado, essa mitologia mesmo envolvendo esses personagens que vêm se vingar de alguma forma. Então eles são fofos, mas ao mesmo tempo eles se transformam em seres macabros, mas ao mesmo tempo a gente torce por eles justamente porque eles veem quase como assim, algo divino para liquidar aqueles seres detestáveis. E é aí que o filme não percebe o que ele tem de mais interessante, né? Tudo que envolve os unicórnios, até o visual deles aqui, que é esse visual bem de CGI, bem claro e tudo mais, mas tem uma preocupação em criar algo mais lúdico a partir desses personagens que posteriormente vão se transformar em bestas, né? Então, até toda a dinâmica que envolve esses personagens, como eles agem, por que eles agem, qual que é a mitologia envolvendo eles, a relação mesmo do chifre deles e a luz, e o que os personagens quando tocam nele, o poder de cura, enfim, não vou detalhar muito, mas tudo que envolve os unicórnios aqui em si é muito mais interessante para o filme, né? Principalmente quando eles tomam mais conta da narrativa, muito mais quando se transforma nessa espécie de filme de sobrevivência. O problema é que até chegar aí é assim um martírio, a morte do unicórnio, até chegar nesse momento final, nesse momento de vingança ou de confronto, nossa senhora, realmente doloroso, assim, parece que o filme ele não anda, é um filme que eu achei que já estava acabando quando eu vi, ele tinha meia hora de filme ainda, porque é tudo muito insuportável aqui, né? Os personagens são muito chatos, a relação entre eles são qualquer coisa, parece que nada tem muito desenvolvimento, né? E o filme ele fica tentando se sustentar como se ele estivesse falando de algo muito relevante ao trauma, à relação de classes. Só que ele trabalha isso tão de qualquer jeito, de uma forma tão genérica, com diálogos tão tolos, só que ele estende isso a ponto de parecer um filme que tem 2 horas a mais do que ele realmente tem, né? Um filme de 1h40 que parece ter 3 horas de duração. Então é uma pena, porque há algo de interessante aqui nesse filme. O
problema é o que tem de mais interessante, todo esse envolvimento mais fantasioso, com alguns toques de terror, mas muito mais da fantasia mesmo, isso tarda muito a chegar e parece que nunca é o real interesse do filme. E quando o filme vai mais para esse lado, ele sempre tem que ficar retornando nessa sátirazinha meio boba, meio qualquer coisa. Enfim, é muito triste a gente ver o que virou o cinema hollywoodiano agora. Não só hollywoodiano, né? Mundial. A gente vê diretores fora dos Estados Unidos também fazendo muito isso. Mas como o gênero da sátira, que foi algo sempre muito potente, né? Quase que essa vertente da comédia, mas que conseguia ridicularizar, e a gente tem grandes exemplos na história do cinema. A gente olha para diretores como Buñuel, a gente olha para o próprio Kubrick, quando ele faz filmes como O Doutor Fantástico, filmes como o próprio Barry Lyndon em algum lugar, como Nascido para Matar. Então a gente via como historicamente o Jodorowsky, a gente tem grandes diretores que conseguiam trabalhar com essa lógica de uma sátira social, de como ridicularizar essa elite ou ridicularizar essa burguesia de alguma forma. Só que eles faziam isso justamente porque, por mais ridículo que aqueles personagens parecessem, ou por mais que ele tirasse sarro daquelas situações, eles ainda assim tinham uma preocupação de construir personagens, de construir situações. Hoje em dia parece que tudo é meio jogado no chat GPT e fala assim, ah, constrói situações pra gente rir de pessoas ricas. Legal, mas tá, isso não é muito fazer cinema, né? E A Morte do Unicórnio é justamente isso, assim, é uma união de dois dos maiores vícios atuais, né? Essa sátira boba, meio tola, ingênua, sem nenhuma substância real atualmente, misturado com o terrorzinho de trauma envolvendo a personagem feminina, que até gerou bons filmes inclusive da A24, mas cada vez mais parece que é só a repetição, da repetição, da repetição, da repetição. É um filme aqui que ele é bem insuportável, e o pior de tudo, né, A Morte do Unicórnio, ele não parece em nada um filme com aquela pompa que a 24 sempre teve, né? A Morte do Unicórnio parece, assim, parece o que ele é. O que é A Morte do Unicórnio é um filme genérico da Netflix lançado em alguma semana do mês, assim. Ah, o filme dessa semana, um filme que todo mundo assiste e uma semana depois ninguém mais comenta sobre ele. Só que parece que como ele sai com o selo da A24, ele ganha uma distribuição no Brasil. Vai ter gente defendendo esse filme só porque ele é da A24. Ele não tem nada, que ele não tem, é um filme completamente sem qualquer tipo de perspectiva quase. É um filme com cara de streaming, com cara de filme genérico de streaming. Não é nem o filme de destaque do mês do streaming, não. É o filme que entra naquela semana e quase ninguém sabe que aquele filme existiu. Só que, enfim, como ele é da 24, como ele tem esse selo da 24, ele chega no Brasil, parece com uma pompa um pouco maior do que ele realmente teria, por mais que ele não tenha tido uma recepção tão boa lá fora. E eu acho que ele talvez não tenha uma recepção tão boa aqui dentro também. Enfim, cara de filmes de diretor estreante, fica muito evidente isso, e é justamente o que é A Morte do Unicórnio. Tem muito pouco de coisa boa aqui, o que é de melhor é muito mal explorado, infelizmente. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso 40 aulas para você aprender mais sobre cinema, debater cinema com seus amigos, para conhecer mais sobre história do cinema, relação do cinema com as redes sociais, enfim, curso bem completo, mais de 40 horas de duração, você assinando, você tem para o resto da sua vida. Por hoje é isso e corta.